Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a sua vida. Eu sou o pastor Davi Daniel e eu quero compartilhar com você aqui uma mensagem de Deus muito importante que vai deixar você resguardado, vai deixar sua fé, sua caminhada, sua vida espiritual resguardada de quê, Davi? Resguardado dos enganos do inimigo. Sabia que você não pode de forma nenhuma deixar de lado nenhuma das ferramentas espirituais que Deus tem disponível para você, para te guardar, para te proteger. Porque o inimigo, ele é mestre no engano, ele é mestre na mentira. O que a palavra de Deus diz a respeito do inimigo? Que ele é o pai da mentira. Então esse assunto que eu vou estar falando com você aqui, eu preguei uma mensagem completa na nossa igreja, mas aqui para vocês eu vou estar dividindo em 3 partes. Então é importante que você assista esse vídeo, porque ele é importante para você, para sua família, você que é um pai de família, você que é uma mãe, você sabe da importância da vida espiritual, se você quer manter a sua família, se você que é um obreiro também, que é um pastor, não importa, um pastor, um obreiro da casa do Senhor, ou simplesmente você é um crente sincero e você quer estar andando na verdade e você não quer ser enganado, então esse vídeo é para você. Você deve assistir esse vídeo todo até o final e não deixar de assistir os outros 2 vídeos que eu vou estar ainda lançando para completar aqui por essa mesma plataforma, pelo Facebook ou pelo YouTube. Você pode nos assistir e acompanhar essa mensagem aí, ok? Então, qual é o tema da mensagem? Eu vou estar falando com você a respeito de falsos irmãos, falsos profetas e crente verdadeiro. Davi, o assunto que se fala mais é falsos profetas, não é verdade? Mas você sabia que a palavra de Deus também nos previne a respeito de falsos irmãos? Você sabia que um falso profeta, antes ele foi um falso irmão? Claro, né? Se ele é um falso profeta, obviamente que ele é um falso crente. Mas como um falso profeta, seja ele homem, e no caso dos dias de hoje, mulheres também, o falso profeta, ele evoluiu, né? Ele era um crente falso. Eu não estou dizendo, quando eu falo de crente falso, né? de falsidade, eu não estou dizendo daquela falsidade de caráter, embora também tenha a ver, né? Mas daquela pessoa que é falsa, não, sabe? Mas eu estou falando daquela pessoa que aparenta ser um crente verdadeiro, que tem tudo para ser, parece que é um crente verdadeiro, sabe? Tem palavras bonitas, tem aparência de crente, tem aparência de espiritualidade, mas é um falso irmão. Está ali apenas para trazer o engano, é apenas um instrumento do inimigo. Mas veja bem, irmãos, quando você pensar num falso irmão, num falso crente, não quero que você pense que quando você vê uma pessoa que está cometendo uma falha ou um erro, porque todo mundo falha, amém? A santidade, a vida de servir a Deus, ela é um processo que na verdade vai durar a vida toda. Então todos nós vamos falhar. Mas existe aquela pessoa que ela tem essa deficiência no seu caráter e ela nunca se converteu de verdade. Então é sobre essa pessoa que a palavra de Deus está nos prevenindo, ok? Falsos irmãos versus verdadeiro crente. É claro que o falso irmão, ele evoluiu para um falso profeta. Por quê? Porque ele acabou ganhando notoriedade, visibilidade, porque a igreja e muitos irmãos, muitos pastores, não tiveram o discernimento espiritual de que aquela pessoa não é um crente verdadeiro. O pastor ou o obreiro, por que eu estou falando pastor? Porque o pastor é o responsável em detectar de antemão quando existe um falso profeta, quando existe um falso irmão, que ele está ali apenas com uma aparência, sabe, falsa, detectar aquilo ali, para que ele possa resguardar e prevenir e preparar a igreja com a palavra de Deus. Então eu quero falar com você a respeito desse assunto, que ele é muito importante, ok? Vamos aqui, eu vou compartilhar a tela com você, vou estar compartilhando aqui com você a tela para você nos acompanhar. Vou estar compartilhando aqui Mateus capítulo 7, no versículo de número 15, eu vou acompanhar aqui no meu monitor e você vai acompanhar aí na tela, que diz assim, ó: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Vêm até vós como ovelhas, com aparência de ovelha, mas interiormente, veja, o Senhor Jesus disse que é interiormente. Não é uma pessoa que simplesmente está falhando, sabe? Que está lutando para ser crente, está lutando para se esforçar, para largar um vício às vezes, para melhorar a sua vida espiritual, se consagrando, né? Falha, mas está sempre se esforçando. Não, aqui fala interiormente são lobos devoradores.
Eles nunca se converteram. Elas nunca foram crentes de verdade. Elas ou eles nunca foram crentes de verdade. Então, o Senhor Jesus está nos advertindo para que nós não possamos cair nesse engano aí. Ok? Então, você não pode cair nesse tipo de engano. Vamos lá? Não caia no engano do inimigo. 2 Coríntios 11, verso 3. Vamos a essa passagem aqui, ó. Diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O enganador, o falso irmão, ele quer mostrar uma aparência, sabe? Que outras pessoas não podem ter, um falso evangelho, uma falsa postura de espiritualidade. E as pessoas vão olhar aquilo ali e digam: olha, como é que vai ali um homem de Deus? Ó? Eu nunca vou ser daquele jeito, mas aquilo ali é apenas um personagem, meu irmão. Você não pode se iludir, não se deixe enganar com aparências, sabe? De espiritualidade. O apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, ele disse... aparência de piedade, né? Tem uma aparência de piedade, mas aquilo é uma aparência falsa. Então não se iluda com aquele personagem, entendeu? Então o apóstolo Paulo falou que o engano desses homens e dessas mulheres também, falsos irmãos, daqui a pouco eu vou estar falando sobre falsos profetas também, comentando um pouquinho sobre esse assunto, né? Eles vêm com aquele engano do inimigo, do mesmo jeito que a serpente, quer dizer, o diabo, enganou Eva com a sua astúcia. Essas pessoas também enganam igrejas inteiras, ministérios inteiros, enganam um pastor, às vezes um homem de Deus, mas como ele ficou olhando só para a aparência, ele não vigiou, e ele não procurou tomar cuidado com aquilo ali, ele permitiu que aquele falso irmão, sabe, com aquela lábia, com aquela aparência de espiritualidade, com aquela influência, sabe, um falso irmão, ele não é uma pessoa comum, não. Ele é uma pessoa que tem influência, que procura usar palavras, sabe, de espiritualidade, mas ele engana até mesmo um pastor, ele engana líderes, ele engana pessoas que são realmente pessoas de Deus. Muitos líderes são falsos irmãos, mas a maioria, na verdade, dos pastores são homens de Deus, mas que muitos são enganados por eles, ok? Então a palavra astúcia aqui, que o diabo enganou Eva, o diabo usou a astúcia, significa artimanha, armadilha, a cilada, o engano do inimigo. Então o apóstolo Paulo disse, olha, eu não quero que os irmãos sejam enganados do mesmo jeito que a serpente enganou Eva. Vamos a mais uma passagem? Colossenses capítulo 2, olha esse versículo aí, ó. Colossenses 2, versículo 8, diz assim, ó: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então tenha cuidado, meu irmão, para você não cair, você não ser presa de falsos irmãos, de um falso evangelho, de falsos ensinadores, ok? Porque falsos irmãos têm aparência de piedade. Vamos ver, vou compartilhar essa tela com você, ó. Eles ganham a confiança das pessoas e promovem discórdia. Qual é uma das marcas? As marcas, né? Pode ser variado isso, mas as marcas de um falso crente, de um falso irmão. Olha que um falso irmão, ele é perigoso para uma igreja. Ele pode destruir uma igreja toda, causando discórdia e sempre com uma aparência de piedade, uma aparência de uma pessoa santa, sabe? Não quer dizer que você não vai ter uma aparência de uma pessoa espiritual, mas um falso irmão, ele tem essa aparência de uma forma que engana. Então, falsos irmãos têm aparência de piedosos, ganham a confiança das pessoas e promovem discórdias, separações. Eles também se fazem de vítimas, causam incertezas e tiram bons crentes do caminho. Olha só, tá vendo aí que perigo? Falsos irmãos fazem o quê? Tiram bons crentes do caminho. Eles são as vítimas, irmãos. As pessoas estão perseguindo eles, causam discórdia e separação. São pessoas perigosas dentro da casa do Senhor. Amém? Dentro da obra de Deus. Isso que é o perfil de um falso irmão. O apóstolo Paulo, quando ele enviou as cartas, né, à igreja de Roma, aos irmãos que estavam em Roma, enviou a carta aos irmãos que estavam em Éfeso, nos Colossos e tudo mais, ele sempre usava palavras, né, carinhosas, palavras tranquilas, mas quando ele enviou a carta aos irmãos em Gálatas, ele iniciou ali, parece que ele estava irado. Por quê? Porque os irmãos de Gálatas estavam dando ouvidos
a falsos irmãos, a falsos ensinadores. Então ele começou a carta bem chateado, bem aborrecido, até mesmo bem irado. Vamos ver aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 4 e o versículo 5 também. Diz assim, ó: e isso por causa dos falsos irmãos. Olha só, irmãos, viu como é que tem falsos irmãos também? Né? Que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Verso 5. Os quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, né? Para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um líder, ele não pode ceder de forma nenhuma aos caprichos, sabe? A pressão que coloca um falso irmão, um falso obreiro. Tem outra passagem que o apóstolo Paulo fala, obreiros fraudulentos. Ele não pode ceder, sabe? Mas pastor, irmão, você não vai, deixa essa pessoa, coloca ela como líder, sabe? Isso, vai lá, irmão. Coloca aquele falso irmão como líder lá para você ver o que ele vai fazer lá na sua igreja, na obra de Deus, num lugar onde existem pessoas sérias servindo a Deus. Onde existem pessoas ali caminhando, sabe, com seriedade, com seu coração aberto, querendo servir a Deus. Essas pessoas enganam, irmãos. Um falso irmão, ele vai ser uma pessoa que vai enganar. Então, se você não tiver o discernimento de espírito, os dons do Espírito Santo são 9. E um deles, que é muito importante, é o discernimento de espírito. É através disso que você pode detectar. Então, um pastor, um obreiro, um líder na casa do Senhor, ele precisa ter um irmão, um pai de família. Minha irmã, você precisa ter o discernimento de espírito para detectar. Não caia no engano de um falso irmão. Quando você notar que uma pessoa, eu não estou dizendo uma pessoa que está lutando para servir a Deus, mas você sabe que ela é uma pessoa sincera, uma pessoa, um crente verdadeiro, mesmo que ele está falhando, que você nota, esse irmão acho que é um falso crente. Ele caiu no mesmo erro de novo, é verdade, né? Pode ser. Mas você nota que ele está tentando continuar servindo a Deus, quando ele é uma pessoa que ele cede à correção, que ele aceita quando ele é corrigido, sabe? Ele fica triste quando ele erra, sabe? Ele cai em tristeza, ele aceita a correção da liderança da casa do Senhor. Quando a casa do Senhor, é claro, ela tem que estar debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, fazendo aquilo que é correto, obviamente. Não é verdade? Mas um falso irmão, não, ele não vai aceitar, não, ok? Então, um falso irmão, ele promove e ataca a doutrina, ele engana o coração das pessoas simples. Vamos ver lá em Romanos 16, verso 17 e verso 18, que diz assim, ó: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões. Os que, esse que é o quê? Falsos irmãos, que promovem dissensões. É separação, sabe? Mal-estar na casa do Senhor. Se você vê uma pessoa que causa mal-estar na casa do Senhor, ela entra, estava tudo bem. Aí ela entra, cria uma divisão, cria um problema, cria uma coisa, ela quer estar certa, sabe? Ela não quer só ajudar, ela quer estar certa, ela quer apontar isso, ela quer corrigir aquilo outro. Estava tudo andando, mesmo que na simplicidade estava andando, mas aquela pessoa chega e cria um mal-estar. Essa pessoa tem uma característica, tem um sinal de que pode ser um falso irmão. Não estou dizendo que seja, mas ela tem uma característica, sinais de que ela pode ser um falso crente ou um falso irmão. Vamos continuar aqui então. Promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, afastem-se deles. Verso 18. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com palavras bonitas e falsas, e falsos elogios, enganam o coração dos simples. Olha aí, enganam o coração dos simples. Então, você tem que ter os olhos abertos para esse tipo de pessoas aí. A minha intenção aqui não é atacar nem diminuir ninguém, mas o corpo de Cristo também precisa ouvir a respeito desse assunto aí. Se existe, amados irmãos, falsos profetas hoje, é porque primeiro existiram falsos irmãos. Antes, eles eram falsos irmãos que evoluíram. Pastores e ministérios e igrejas foram dando oportunidade e abrindo espaço para falsos irmãos. Então, eles ganharam visibilidade e notoriedade. Então, eles se tornaram as pessoas influentes que estão lá enganando e arrastando um grande número de multidões para o caminho errado, para um falso evangelho. Então, você precisa ficar precavido a respeito desse assunto aí. E para terminar, eu vou dizer para você que eles são também perigosos. Irmão, mas aí já é demais, né? Eles não poderiam ser pessoas perigosas.
Né? Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui a iluminação, que eu estou achando aqui que está um pouco escuro. Se você acha que está um pouco escuro, comenta aí. Fala nos comentários aí se está... Acho que eu estou com a cara aqui um pouco de fantasma. Vou deixar a iluminação aqui para ver, depois eu confio. Se ficar muito claro, depois eu não coloco mais essa luz aí, ok? Então, um falso irmão, ele é também uma pessoa perigosa? Voltando ao assunto, sim, ele é uma pessoa perigosa, cuidado com um falso irmão. Olha o que o apóstolo Paulo falou, e eu termino com essa passagem aqui. Olha o que ele disse, olha. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Estou compartilhando essa passagem aqui com você. Eles são perigosos. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar. Olha só, irmãos, volta aqui comigo, ó. Volta aqui comigo. Então o apóstolo Paulo, ele estava falando que ele estava em perigo em outras situações físicas, praticamente a maioria aqui, né? Em viagem, muitas vezes, para atravessar rios que eram perigosos, né? Perigos dos ladrões, salteadores, perigos dos da minha nação, os fariseus, saduceus perseguindo, né? Os falsos ensinadores, aqueles homens muito religiosos que não compreenderam ainda o evangelho, perseguindo o apóstolo Paulo, tentando matá-lo, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, onde tem serpentes, escorpiões, falta de água, de alimento e tudo mais, em perigo no mar, até aí tudo bem. Agora, olha por último o que ele fala aqui, ó. Olha o que ele diz. Em perigo entre os falsos irmãos. Olha só, rapaz. O apóstolo Paulo estava dizendo que ele estava em perigo entre os falsos irmãos. É verdade, está vendo aí, irmãos? Olha só, meu irmão e minha irmã, como que a tua família pode estar em perigo entre falsos irmãos. Meu irmão, fica com o olho aberto com falsos irmãos, porque a tua família ou o teu casamento pode estar em perigo com um falso irmão. Eu não vou entrar nesse detalhe aí, né? Eu não vou entrar nesse detalhe. Ele pode ser um hormônio, né? Ele pode ser uma pessoa que pode tentar destruir o casamento de alguém, tá ali na igreja com aquela aparência, ele vai ajudar, né? Aí o irmão está confiando a companhia da sua esposa, aquele irmão ele pode destruir a sua família. Cuidado. Viu, pastor? Esse irmão pode destruir o seu ministério e você está colocando ele para ser um líder de um departamento. Ah, não, esse irmão aí ele vai ser mais meu amigo? Agora que eu estou colocando ele para liderar esse departamento. Cuidado. Ora primeiro. Espera em Deus. Minha irmã, abra o seu olho com essa pessoa na companhia dos seus filhos. Eu estou falando aqui de assuntos de forma geral, viu, irmãos? Eu não estou aqui apontando um ou outro assunto específico, mas de modo geral, você tem esses exemplos aqui, mas pode ser de modo geral, que realmente um falso irmão, ele pode colocar a pessoa em perigo, ok? O diabo pode usar aquela pessoa e afastar você do caminho que você está seguindo, do caminho que você está crescendo espiritualmente, amém? Então eu vou deixar essa primeira parte aqui, assista os próximos vídeos que vão ser muito importantes também, quando eu vou estar falando sobre falsos profetas. E depois eu vou estar terminando no terceiro vídeo falando sobre crente verdadeiro. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, no nome do Senhor Jesus.